Bom, agora vamos continuar um pouco do estudo da gente de bactérias. Vamos falar um pouco de reprodução e metabolismo desses seres. Bom, como é que a gente imagina que as bactérias se multiplicam, né? Como é que elas aumentam drasticamente assim a sua população, né? Como é que elas fazem esse processo reprodutivo? As bactérias, gente, elas se reproduzem principalmente de modo assexual, tá? Ou seja, não tem aquela coisa de bactéria feminina e bactéria masculina, elas se cruzam e dá início a uma nova célula bacteriana. Isso não existe no mundo das bactérias, tá? É por divisão binária, tá? Ou seja, uma célula, que é essa célula mãe, uma apenas, ela o que ela faz? Ela replica o seu nucleóide, que é o seu material genético, né? Que se chama de bipartição e também de divisão binária, tá? Tem outros nomes talvez encontrados na literatura, né? E a partir dessa bipartição ou dessa divisão binária, nasce células filhos, tá? Ou seja, não houve cruzamento aqui com outra célula. Uma célula sozinha deu origem a duas células, tá? Então esse é o processo de reprodução assexuada das bactérias, tá? Como vocês veem aí, tanto nessa figura de baixo que eu expliquei, quanto nessa figura mais da lateral ali, essa figura mais preta. Bom, como a forma que eu expliquei anteriormente, né, que foi por divisão binária, que ela replicava seu material genético, né, consequentemente, de fato, todas as bactérias ali daquele meio vão ter a mesma genética, né? Foram se dividindo e todas vão ficar iguaizinhas. Iguaizinhas que eu digo é no sentido de que se eu criar um antibacteriano ali de uma célula só e jogar naquela população, vai matar todas. Por quê? Porque aquela célula é igual a todas aquelas outras, tá? Então elas têm essa igualdade, tá? Então é interessante que haja o quê? Uma variação genética, ou seja, que haja uma mutação, seja ela uma mutação natural que ocorra ali a partir da duplicação daquela bactéria, né? Até porque todas responderiam da mesma maneira se não houver essa variedade genética, tá? Existem alguns mecanismos que acontecem para que elas tenham uma transferência genética entre diferentes bactérias e recombinação de genes, tá? Além de haver uma mutação natural dela, aleatória do nada, tá? Nessa bipartição, pode acontecer, né, de mutações em em outros casos diferentes, como é o caso aqui que eu vou explicar para vocês da transformação, da conjugação e também da transdução. O que é que acontece em cada um? Na transformação, o que é que acontece? Digamos que naquela população de bactéria ali, tinha outras bactérias perto, tá? E outras bactérias morrem, né? Morrem e acaba o quê? Liberando alguns pedacinhos de seu DNA ali próximo, tá? O que é que acontece? Uma bactéria daquela população ali, ela vai fazer o quê? Ela vai sugar aquele fragmento de DNA da bactéria que morreu, né? Que tá ali os fragmentos de DNA dela. Então essa bactéria ela puxa esse fragmento para si, né? Acontece o que? A penetração do DNA disperso no meio na célula receptora, como vocês veem na imagem aqui de transformação, tá? Esse DNA, esse pedacinho, esse fragmento de gene, de DNA, ele vai se incorporar no cromossomo dessa bactéria nova, tá? Que é um processo que se chama de recombinação. A bactéria receptora, né, que recebeu aquele fragmento de DNA,
dotada de nova constituição genética. Então se refez aquele gene com aquele fragmento de DNA. Esse é o processo que se chama de transformação. Já no processo de conjugação, acontece a transmissão de cópia de um plasmídio a partir do pílulus, que é esse aqui, tá? Que são os pílulos sexuais das bactérias. A bactéria tem algumas estruturas, eu acho que eu mostrei em uma aula passada, que ela tem um flagelo, ela tem um pílulo, as fímbrias, e os pílulos elas servem justamente para fazer essa troca de DNA, que não é o DNA do nucleóide, mas sim o material genético do plasmídio, que algumas bactérias apresentam, outras bactérias não apresentam, e que traz algumas vantagens quando existe esse plasmídio nelas. Então, elas se ligam através dos pelos, tá? E a bactéria, por exemplo, que tem o plasmídio, ela replica o seu plasmídio e passa para outra bactéria. Essa outra bactéria vai apresentar algumas vantagens ali. Então, houve também o quê? Uma mutação genética ali, daquela nova bactéria. Vai ter a bactéria doadora e a bactéria receptora. Esse processo é o que se chama de conjugação, tá? Nesse processo de conjugação, a gente cita até que ali é meio que um processo sexuado. Por quê? Porque uma bactéria ela vai se ligar com a outra e uma vai transferir o seu material genético, né, que é o plasmídio. E a gente tem a transdução. A transdução é um processo um pouquinho mais complexo de entender, mas a gente consegue entender quem conhece o ciclo lítico e o ciclo lisogênico dos vírus, né, eu até expliquei em alguma aula, vai compreender como é que acontece esse processo de transdução. Esse bacteriófago ali em cima, esse bacteriófago nada mais é do que um vírus que come uma bactéria, né, que vai se alimentar, que infecta uma bactéria. Então, esse bacteriófago, que é o vírus, ele vai injetar o seu material genético dentro da célula, tá? Olha aqui. Essas partes rosinhas aqui de cima é o DNA do bacteriófago dos vírus. E essas cobrinhas meia verde é o DNA da bactéria. O que é que vai acontecer aqui? Lembrando que essas três figuras aqui de cima é o ciclo lítico, tá? Onde há o quê? Esse material genético do bacteriófago vai se propagar e vai se transformar em fagos, em outros filhinhos ali do bacteriófago dentro da bactéria. Ele consome a bactéria por dentro e depois ele mata ela, liberando ali os filhinhos para continuar o ciclo lítico. Mas o que é que acontece aqui? Um desses filhinhos, ele vai ficar com DNA dentro dele, né, da bactéria. Tá? Ele vai puxar um DNA da bactéria e vai haver uma mutação, consequentemente, ali dele, né? Porque vai apresentar um DNA diferente. Então, ele vai sair dessa bactéria e vai repetir esse ciclo, tá? Vai repetir esse mesmo ciclo aqui. Pronto. Quando ele vai repetir o ciclo, que já vai ser nessa parte aqui de baixo, tá? Que já vai ser no ciclo lisogênico, esse bacteriófago aqui, ele vai, consumir não, ele vai injetar o seu material genético dentro de uma nova bactéria. Lembrem que esse bacteriófago, ele está com um genezinho verde dentro, né? Então, ele vai injetar o seu material genético aqui dentro. E o seu material genético, ele vai se ligar ali com o material genético da bactéria. Olha aqui o materialzinho verde e aqui, e vai permanecer lá. Essa bactéria vai se dividir, vai se multiplicar e vai continuar com essa mutação no DNA, né? Ele vai se ligar com esse DNA e vai continuar, tá? A bactéria com seu endogenoto e com o seu exogenoto, tá? E aqui, depois de um tempo, pode acontecer, quem viu na aula de ciclo lítico ou ciclo lisogênico, que esse gene ele pode acordar e aí
acontecer essa mesma coisa que acontece no ciclo lítico, né? Criar-se novos filhinhos e ele matar a bactéria, tá? As diferenças do ciclo lítico e do ciclo lisogênico dos vírus é justamente isso, tá? Então, esse é o processo que se chama de transdução, tá? É um processo de mutação também. A transdução, a conjugação e a transformação, tá? Que fazem as modificações do gene, fazendo com que essa bactéria ela possa haver mudanças nela, né? Através dessa modificação do seu gene. Bom, e agora a gente tem a nutrição bacteriana que tem a ver com o metabolismo da própria bactéria. As bactérias, a gente divide as bactérias em dois tipos. Opa, saiu aqui. Deixa eu colocar de volta. As bactérias que são autotróficas. As bactérias que são autotróficas são aquelas que fazem seu próprio alimento, que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento e não precisar buscá-lo em outra fonte, como é o caso das cianobactérias, né? As cianobactérias, ela tem lá na mitocôndria, não. Ela tem uma organela chamada cloroplastos, né? Que lá vai acontecer um processo de fotossíntese, tá? Então ela vai extrair o seu próprio alimento através da luz, assim como os vegetais. Faz o processo de fotossíntese. Tá? Então, esse tipo de bactérias são chamados de bactérias fotossintetizantes. Tá? E também tem as quimiosintetizantes, tá? Que, como é o caso da nitrobactéria, tá? Que ela mesma vai produzir ali seu nitrogênio e vai consumir o nitrogênio. Ou seja, ela não precisa de outra fonte de buscar. Ela sozinha no canto dela consegue buscar essa fonte de nutrição. E a gente tem o quê? Os heterotróficos, que são aqueles que buscam o seu alimento. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, então eles vão buscar. O ser humano, ele é um ser heterotrófico, tá? Ele não produz seu próprio alimento. Ele tem que buscar, seja ele por via vegetal ou via animal, para se alimentar. Um exemplo é os parasitas, né? Porque os parasitas, para eles sobreviverem, eles precisam infectar o hospedeiro, né? O vírus, ele não tem classificação ainda, nem nos domínios. Eles ainda não têm classificação. Mas parando para fazer uma reflexão, é meio que isso. O vírus fora da célula, ele é inofensivo, tá? Ele não metaboliza. Para isso acontecer, ele tem que invadir uma célula e consumir essa célula. Então ele é um ser o quê? Autotrófico, heterotrófico, tá? Ele não produz seu próprio alimento, ele vai ter que metabolizar buscando, atingindo ou infectando outra célula. Tem também as decompositoras, né? Que são aquelas que vão se alimentar ali, né? No processo de decomposição. E a gente tem também as simbiontes, né? As bactérias simbiontes, que é um exemplo que as bactérias do nosso intestino. Tá? Esses simbiontes é que elas trocam favor com o tipo hospedeiro, tá? Essas bactérias do nosso intestino, elas produzem o quê? Elas vão produzir vitamina, por exemplo, B12. Enquanto está no nosso intestino, ela vai se alimentando, né? Ali, a partir do alimento que vai passando pelo nosso processo digestivo, tá? Então é uma troca de favor. A gente alimenta ela, né, no nosso intestino, e ela vai trazer vitaminas para o nosso organismo. No caso, a vitamina B12. Bom, as bactérias heterotróficas que a gente viu agora, né, as que mais importam para a indústria de alimentos são as bactérias heterotróficas, né? E elas são classificadas em relação à dependência de oxigênio, tá? A gente tem aqui o tubo 1. O tubo 1 a gente vê, ó, que houve crescimento na películazinha do líquido, tá? Isso aqui tudo embaixo é líquido e essa parte dos tubos aqui em cima é tudo onde está o oxigênio, tá?
Então vê que ela cresceu aqui, ó, bem na camada superficial do líquido ali, já onde tem uma maior concentração de oxigênio. Então essas bactérias são chamadas de aeróbias estritas ou aeróbio estritos, tá? No tubo 2 a gente vai ter o que? A anaeróbio estrito, né? As bactérias anaeróbicas estritas, que são aquelas o que, ó? Ao contrário das aeróbicas, elas vão crescer sem ausência de oxigênio, tá? Ela não cresce com a presença de oxigênio, a anaeróbica. E a aeróbica, ela só vai crescer na presença do oxigênio, que é no caso do tubo 1. No tubo 3, a gente tem a aeróbio facultativa. O nome facultativo, justamente, ele de escolha. Ele pode também crescer em meio com oxigênio, que vocês veem aí no tubo, como também no meio sem oxigênio, que é a parte de baixo ali do líquido, desse caldo aí que está presente no tubo de ensaio. Tá? Então é aeróbico facultativo. Ele tanto consegue fazer a respiração aeróbica, como também fazer a fermentação nessa parte de baixo, tá? No meio sem oxigênio. As microaerófilos, né, são aquelas que precisam para sobreviver poucas concentrações de oxigênio, tá? É bem simples isso aqui, por isso que ela ficou bem uma camada ali abaixo da superfície do líquido, assim, uma camadinha no meio. E a gente tem as anaeróbio aerotolerantes, né? São aquelas ali que ela vai fermentar tanto na presença de oxigênio quanto sem a presença de oxigênio, tá? Para ela tanto faz, de oxigênio ou não. Ela é um anaeróbico, ela cresce muito bem sem a presença de oxigênio, mas ela tolera, tá? Ela não vai utilizar ali o oxigênio como a aeróbio facultativa, tá? Que faz a respiração ali aeróbica, tá? Tem essa diferença aí. Então, as bactérias, elas são classificadas a partir da dependência do oxigênio, sendo ela aeróbio estritos, daquelas que precisam do oxigênio, anaeróbico estrito, que não utiliza o oxigênio, aeróbio facultativo, que para ela tanto pode usar o oxigênio, como também não pode usar oxigênio e sobrevive em ambos ambientes. E tem o microaerófilo, que é aquele que precisa de uma porcentagem pequena de oxigênio, e os anaeróbios aerotolerantes, que não vão utilizar o oxigênio no seu metabolismo, tá? Mas toleram o oxigênio, tá? E fermentam em ambos os ambientes. Como acontece esse processo de transformação de energia da bactéria, né? Então tudo se baseia, gente, através da molécula de glicose, igual as nossas células lá, tá? Acontece o ciclo de Krebs, fosforilização oxidativa, tá? Como é que acontece? Na respiração aeróbica, tá? Nos micro-organismos que necessitam de quê? Do oxigênio, que fazem a respiração, né? O que é que a gente vê na figura? Ela vai consumir o máximo de energia da molécula de glicose, diferente da fermentação, quando não tem oxigênio, ou os micro-organismos, né, que ali fermentam sem a presença do oxigênio. Então ele vai pegar essa molécula de glicose, vai transformar em duas moléculas de piruvato, tá? Depois vai para o ciclo de Krebs, fosforilização oxidativa, consumindo toda aquela molécula de glicose. Apenas molécula de glicose vai gerar 35 adenosina trifosfatos, tá? Nessa daqui, que é o que? A respiração aeróbica. O que é que acontece nisso? Nessa respiração aeróbica? As bactérias, ela tem uma organela dentro delas, igual a gente, chamadas de mitocôndrias, tá? O que é que vai acontecer? Lá no citoplasma, no citosol, né? A glicose vai ser quebrada em duas moléculas de piruvato. Depois disso, vai ocorrer o ciclo de Krebs, depois fosforilização oxidativa, tá? Isso tudo vai gerar o que? ATPs. Então ela vai consumir o máximo ali
da molécula, a energia máxima dela. Tá? Já no processo da fermentação anaeróbica, a bactéria vai consumir essa glicose, vai transformar em 2-piruvato e aí ela vai aproveitar só esse ATP. Não vai conseguir puxar toda a energia da bactéria, mas toda a fonte energética, mas só um pedaço dela. E a partir do piruvato é que vai se transformar em etanol, em ácido acético ou em ácido lático. Que o etanol é o álcool, o ácido acético ali é na produção do vinagre e o ácido lático é utilizado na produção de iogurte. Né? Por exemplo, utilizam bactérias que transformam, né, a lactose ali, fermentam a lactose em ácido lático. E terminou.